Duas mulheres, dois jardins, dois instantes separados por séculos. Numa tarde comum, Eva estendeu a mão para um fruto e quebrou o mundo. Numa manhã comum, Maria abriu a boca para responder a um anjo e refez tudo. Mesma liberdade, mesmo peso da escolha. O mesmo Deus aguardando uma resposta. Uma disse sim a si mesma, a outra disse sim a ele. E nenhuma das duas sabia, naquele instante, o que aquelas palavras carregariam para sempre. O que separa a mulher que destruiu o paraíso da mulher que gerou o Salvador? Havia um tempo em que o silêncio não pesava. O jardim respirava, não como metáfora, como realidade. As folhas se moviam sem vento. Os animais dormiam sem medo. A luz não vinha de nenhum sol específico, mas estava em tudo, como se o próprio ar fosse feito de claridade. Era assim o Éden. Não um lugar de perfeição fria, de estátuas e simetria. Era um lugar vivo, quente, habitado. E ali estava Eva. O texto mais antigo que a humanidade possui sobre ela não começa com um erro. Começa com uma dádiva. Ela foi tirada de dentro do homem, da costela, do lado, do coração. Não foi criada do barro como Adão. Foi criada de carne já viva, já amada. A primeira coisa que ouviu foi uma voz humana dizendo: Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A primeira palavra que uma mulher ouviu foi um homem reconhecendo-a. Ela não nasceu para servir, nasceu para comungar. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e o jardim inteiro sabia disso. Ela caminhava ao lado de Adão como igual. Nomeava, explorava, cuidava. A criação estava sob a responsabilidade dos dois, não de um só. E Deus vinha ao jardim. Isso é o que o Gênesis diz com uma leveza quase perturbadora. Ouviram os passos do Senhor Deus, que passeava no jardim. Ele passeava, como se o jardim fosse também a casa dele. Como se aquele encontro entre o Criador e a criatura fosse algo cotidiano, esperado, desejado. Eva conhecia aquela voz. Não tinha razão alguma para temer. Até que surgiu outra voz, mais suave, mais próxima, mais gentil do que deveria ser. E ela não reconheceu a diferença. A serpente não chegou gritando. Esse é o detalhe que a maioria das pessoas esquece quando pensa nessa cena. Não houve trovão. Não houve ameaça. Não houve nada que parecesse perigoso. O texto bíblico a descreve com uma única palavra: astuta. E a astúcia raramente se apresenta com cara de inimigo. Ela chega com cara de pergunta. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Uma pergunta. Só isso. Mas observe o que ela fazia por dentro. Não negava a Deus. Isso seria grosseiro demais, facilmente rejeitado. Ela distorcia. Pegava uma instrução precisa: de todas as árvores podes comer, exceto uma. E a transformava em restrição total. Nenhuma árvore. Como se Deus fosse avaro. Como se a abundância do jardim não existisse. Como se o único dado relevante fosse aquilo que estava proibido. Eva respondeu corretamente. Ela sabia a resposta. Podemos comer de todas, exceto da que está no centro. Deus disse: não comam, nem toquem, para que não morram. E foi aí que a serpente esperou. Com paciência cirúrgica. Não, não morrerão. 3 palavras. Deus está mentindo para vocês. Não com essa crueza, com essa leveza. Com o tom de quem revela um segredo que o outro merecia saber há muito tempo. É que Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Havia uma verdade envenenada nessa frase. Os olhos de Eva se abririam, de fato. Mas o que veria depois não seria a grandeza prometida. Seria a nudez. Seria o frio. Seria o peso de ter escolhido saber o mal na própria carne. Eva olhou para a árvore. O texto não diz que ela hesitou muito. Diz que ela viu. E aqui,
O Gênesis usa 3 verbos em sequência que revelam tudo sobre o mecanismo da tentação. Ela viu que era bom para comer. Viu que era agradável aos olhos. Viu que era desejável para alcançar sabedoria, corpo, estética, intelecto. A tentação não atacou um ponto fraco. Ela atacou tudo o que havia de legítimo em Eva: o desejo de nutrir, de apreciar o belo, de crescer em conhecimento. E simplesmente trocou o destino desses desejos. Em vez de Deus, ela mesma. E Eva colheu. Não foi um gesto violento. Foi quase delicado. Uma mão que se estende, um fruto que cede, um silêncio que dura 1 segundo e que ecoaria por toda a história humana. Nenhum trovão, nenhuma explosão. Só o som de uma escolha. O jardim não desapareceu de uma vez. Isso é o que ninguém imagina quando pensa na expulsão do Éden. A gente pensa em raios, em portões fechando com estrondo, em uma cena de catástrofe imediata. Mas o Gênesis descreve algo mais cruel do que isso. Antes da expulsão, há uma conversa. Deus chama. Adão se esconde. E quando finalmente falam, o que se ouve não é ira. É uma pergunta de pai que já sabe a resposta e, mesmo assim, precisa que o filho a pronuncie. Onde estás? Não era uma pergunta geográfica. Era uma pergunta de amor partido. Eva estava ali. Ouviu a pergunta. Viu Adão apontar para ela. A mulher que me deste. Como se ela fosse um erro de Deus, não uma dádiva. E então ela também apontou para a serpente. Ninguém assumiu. Ninguém disse: fui eu, escolhi, errei. O jardim que havia sido construído sobre comunhão começou a desmoronar sobre acusação. E Deus os vestiu. Esse detalhe quase sempre passa em silêncio, mas é um dos gestos mais tocantes de toda a Escritura. Antes de expulsá-los, Deus mesmo fez túnicas de pele e os vestiu. A primeira misericórdia depois do primeiro pecado foi um ato de cuidado. Ele cobriu a nudez que eles mesmos haviam criado. Como se dissesse: mesmo que vocês tenham partido algo, eu ainda cuido de vocês. A expulsão aconteceu. A espada flamejante guardou o caminho de volta. E o mundo que se abriu diante de Eva não era o jardim. Era um campo sem nome, árido, que exigiria suor e dor e luto. Ela carregaria filhos com sofrimento. Veria um filho matar o outro. Viveria o resto da vida sabendo que havia estado no centro de uma história que podia ter sido diferente e que ela havia dobrado o caminho para o lado errado. Não existe registro do que Eva sentiu ao olhar para trás pela última vez. Mas existe um silêncio no texto que pesa mais do que qualquer palavra poderia pesar. Séculos passaram. Gerações sobre gerações. A memória do jardim foi virando lenda, depois símbolo, depois promessa de algo que um dia voltaria a existir. Os profetas começaram a anunciar. Isaías falou de uma virgem que conceberia. Miqueias falou de Belém. Ezequiel falou de uma nova criação. O povo de Israel aprendeu a viver na espera, não como resignação, mas como postura. Como quem sabe que a última palavra ainda não foi dita. E enquanto o mundo esperava sem saber exatamente o que esperava, numa cidade que ninguém considerava importante, uma jovem acordava todas as manhãs para orar. Ela não sabia que era ela. Não sabia que os profetas estavam falando dela. Não sabia que o jardim perdido por Eva estava prestes a receber uma resposta na sua boca. Ela era apenas Maria, filha de Ana e Joaquim, prometida a um carpinteiro chamado José. Moradora de Nazaré, uma cidade que sequer aparecia nos mapas sagrados, que não tinha peso algum na história do povo escolhido. Mas Deus raramente escolhe onde o mundo esperaria. Não sabemos que hora era. Os evangelistas não registraram se era manhã ou entardecer, se havia sol forte ou céu encoberto, se Maria estava sozinha num quarto pequeno ou num pátio aberto. Lucas simplesmente diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus.
como se a cena começasse exatamente no momento em que precisava começar, sem preparação, sem aviso, sem cerimônia de abertura. Essa ausência de detalhes diz muito. Deus não escolheu um templo, não escolheu Jerusalém, a cidade sagrada, onde o incenso subia todos os dias e os sacerdotes pronunciavam o nome divino com reverência calculada. Escolheu Nazaré, uma cidade que Natanael, anos depois, resumiria numa frase que carregava todo o preconceito da época: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Era esse o endereço que Deus havia escolhido para o momento mais importante da história humana. Uma rua sem nome, numa cidade sem prestígio, com uma jovem sem título. Gabriel entrou. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E aqui, Lucas faz algo que nenhum roteirista moderno teria coragem de fazer. Ele para a cena. Antes de qualquer resposta de Maria, antes de qualquer desenvolvimento da conversa, ele registra o estado interior dela. Ela ficou perturbada com essas palavras e pôs-se a pensar o que significaria tal saudação. Perturbada, pensando, não em pânico, não em êxtase imediato. Perturbada. Uma palavra que em grego carrega a ideia de algo que foi movido, deslocado, tirado do lugar comum. E pensando, palavra que indica análise, não emoção. Maria não se entregou à cena. Ela a examinou. Havia em Maria uma interioridade profunda, que o próprio texto faz questão de revelar. Essa mulher não reagia por impulso. Ela habitava o que recebia antes de responder. Gabriel continuou. E as palavras que veio dizer carregavam o peso de tudo que os profetas haviam anunciado por séculos. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente. Eterno. Filho do Altíssimo. Trono de Davi. Cada palavra era uma referência que Maria, criada nas Escrituras, reconheceria imediatamente. Ela estava ouvindo o cumprimento de tudo que o seu povo havia esperado por gerações. E estava sendo dito a ela, para ela, sobre ela. E então Maria fez o que Eva não fez. Ela perguntou, não para escapar, não para negociar, mas para entender como poderia servir melhor. Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Era a pergunta de alguém que já havia decidido dizer sim e queria saber como colaborar. A diferença entre a pergunta de Maria e o diálogo de Eva com a serpente está exatamente aqui. Eva conversou até ser convencida a desobedecer. Maria perguntou para poder obedecer melhor. Gabriel respondeu com uma frase que resumia toda a teologia da graça. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Não seria pela força de Maria. Não seria pela sua capacidade, sua sabedoria, sua santidade conquistada. Seria o Espírito. Seria o poder que vem de cima, que envolve como sombra, palavra que no Antigo Testamento evocava a presença de Deus sobre o tabernáculo no deserto, a nuvem que indicava que ele havia descido para habitar no meio do povo. Maria era o novo tabernáculo. E então Gabriel acrescentou uma última coisa, quase como um sussurro de encorajamento para alguém que estava prestes a carregar o mundo nos braços. Para Deus, nada é impossível. O quarto ficou em silêncio. Maria olhou para dentro de si mesma com aquela capacidade que o texto já havia revelado. A capacidade de habitar o momento antes de responder. E quando abriu a boca, não havia hesitação. Não havia negociação. Não havia condição. Havia apenas uma mulher que conhecia o peso do que estava dizendo, e disse mesmo assim: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. 8 palavras em português. Em grego, menos ainda. E com essas 8 palavras, o Eterno entrou no tempo. O infinito se fez caber no ventre de uma mulher. O Verbo, que estava no princípio,
que era Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas, começou a crescer em silêncio, invisível, dentro de um corpo humano, numa cidade que ninguém considerava importante. O jardim perdido por uma palavra começou a ser reconstruído por outra. Gabriel foi embora. Lucas registra isso com a mesma simplicidade com que registrou a chegada. E o anjo afastou-se dela. Sem fanfarra, sem efeitos especiais. A cena mais importante da história humana terminou como começou, em silêncio, numa casa sem nome, numa cidade sem prestígio. E Maria ficou sozinha com o que havia dito. Ninguém sabe quanto tempo ela ficou parada depois que o anjo partiu. Se chorou, se sorriu, se sentiu o coração acelerar ou se uma paz estranha tomou conta de tudo. O texto não diz, mas diz o que ela fez logo depois, e esse detalhe revela tudo sobre quem ela era. Maria se levantou e foi às pressas para a região montanhosa. Ela foi visitar Isabel, sua prima idosa, que também carregava uma gravidez impossível. O primeiro instinto de Maria depois do sim não foi cuidar de si mesma. Foi servir outra pessoa. Havia uma simetria silenciosa que ela ainda não compreendia completamente. Eva, depois do fruto, havia se escondido. Havia coberto a si mesma. Havia apontado o dedo para outro. Havia se fechado. O pecado original não foi só uma desobediência, foi uma contração. O ser humano dobrou sobre si mesmo, deixou de ser para o outro e passou a ser apenas para si. O mundo que nasceu depois do Éden era um mundo de pessoas dobradas para dentro, assustadas, competindo, acusando. Maria foi na direção contrária. Com o Filho de Deus crescendo em silêncio dentro dela, ela subiu a montanha às pressas para servir uma mulher idosa. Não havia nada a ganhar nessa visita. Não havia audiência, não havia reconhecimento, não havia título que viesse com aquela caminhada íngreme e cansativa. Havia apenas o amor que se move antes de ser pedido. O mesmo amor que havia criado o jardim no princípio. O mesmo amor que estava sendo reintroduzido no mundo através daquela jovem que dizia sim com o corpo inteiro. Quando Isabel a viu, o filho no seu ventre saltou. E Isabel, tomada pelo Espírito, disse palavras que ecoariam por 2000 anos. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como é possível que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? A mulher mais velha reconheceu na mais jovem algo que o mundo levaria séculos para compreender plenamente. Que aquela jovem de Nazaré não era apenas uma boa pessoa, não era apenas uma mulher obediente. Era a porta pela qual Deus havia escolhido entrar na história. E Maria respondeu cantando. O Magnificat não é um hino de triunfo pessoal. É um canto de reconhecimento. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade de sua serva. Ela não disse, porque escolheu minha virtude, minha santidade, minha capacidade. Disse, contemplou minha humildade. Deus havia olhado para o que ela não era, e havia escolhido exatamente ali para fazer a sua obra maior. Era a lógica invertida do Evangelho. O mundo de Eva havia sido construído sobre o desejo de ser mais, de alcançar o que estava proibido, de subir além do que se era. O mundo de Maria estava sendo reconstruído sobre o oposto, sobre a capacidade de reconhecer o próprio limite e confiar que era exatamente nesse limite que Deus queria trabalhar. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Maria cantava sobre o que havia acabado de viver na própria carne. 2 jardins. 2 movimentos opostos da alma humana. No primeiro, uma mulher olhou para o que não tinha e estendeu a mão para tomar. No segundo, uma mulher olhou para o que não era e abriu os braços para receber. No primeiro jardim, a criatura havia tentado escalar até Deus pelo próprio esforço e caído. No segundo, Deus havia descido até a criatura, descido até uma casa sem nome, até um ventre humano,
até a pobreza radical de uma existência que o mundo não considerava importante. E o Verbo se fez carne, não com poder, não com exércitos, não com o tipo de chegada que os profetas mais impacientes esperavam. Um rei que varreria os inimigos, que restauraria Israel pela força. Ele chegou como um embrião invisível no ventre de uma jovem que subia uma montanha às pressas para servir uma prima idosa. Chegou como alguém que precisaria de leite e de colo e de canções de ninar. Chegou como alguém que aprenderia a caminhar tropeçando, como todas as crianças tropeçam. A grandeza de Deus cabia numa fragilidade de bebê. E tudo isso começou com uma palavra. Uma única resposta dada num quarto simples em Nazaré, por uma mulher que não sabia tudo o que aquela resposta carregaria, mas sabia o suficiente. Sabia que estava dizendo sim a algo maior do que ela mesma. Sabia que havia um risco, uma entrega, uma perda de controle embutida naquele sim. Sabia que aquela palavra a levaria para onde ela não planejava. E disse mesmo assim: porque a fé verdadeira nunca é a ausência do não saber. É o sim pronunciado mesmo dentro do não saber. 2 jardins, 2 mulheres, 2 respostas, e entre elas, toda a distância entre o mundo que se perdeu e o mundo que foi recomeçado. Eva tinha tudo. Tinha o jardim, tinha a comunhão, tinha a voz de Deus passeando entre as árvores ao entardecer. E mesmo assim, olhou para o único lugar onde Deus havia dito não. E foi exatamente ali que escolheu pousar os olhos. O que ela perdeu não foi apenas o paraíso. Foi a confiança de que o amor de Deus era suficiente. Maria não tinha quase nada. Não tinha título, não tinha cidade, não tinha o tipo de história que os homens do seu tempo considerariam digna de ser contada. E mesmo assim, quando o céu desceu até ela com uma proposta impossível, ela não perguntou se merecia. Não perguntou se havia alguém mais capaz. Perguntou apenas como poderia servir melhor. E quando recebeu a resposta, abriu os braços. O sim de Maria não foi o gesto de uma mulher que não entendia o peso do que estava dizendo. Foi o gesto de uma mulher que entendia, e disse sim mesmo assim. E é exatamente isso que faz esse sim durar mais de 2000 anos. Porque toda vez que alguém, em qualquer lugar do mundo, olha para uma situação impossível e escolhe confiar em vez de controlar, o sim de Maria ecoa. Toda vez que alguém abre mão do fruto que prometia poder e escolhe a entrega que não promete nada, exceto a presença de Deus, o jardim começa a ser reconstruído mais uma vez. Não lá atrás, aqui. Não naquela manhã em Nazaré. Agora. O jardim não está num livro sagrado. Está na vida de cada pessoa que um dia se viu diante de uma escolha que pesava mais do que conseguia carregar. E mesmo assim pronunciou, em voz alta ou em silêncio, as palavras mais corajosas que um ser humano pode dizer. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se você chegou até aqui, você não veio por acidente. Tem gente que passa anos carregando um não que deveria ter sido um sim, um chamado evitado, uma entrega adiada, uma voz interior que continua batendo na mesma porta. Se isso faz sentido para você, compartilha esse vídeo. Alguém na sua lista pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Se você gosta de histórias de pessoas comuns que disseram sim a Deus num momento em que tudo pesava contra, esse canal foi feito para você. Aqui, a vida de santos e os mistérios mais profundos da fé católica ganham voz. Não para pregar, para contar. Para você sentir, pensar e lembrar por dias. Se inscreve no canal e deixa um like. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo precisa chegar em mais gente. E antes de ir, me conta nos comentários: qual santo você quer ouvir aqui? Qual história de fé ainda não foi contada e você sente que precisa ser? Escreve o nome nos comentários. O próximo vídeo pode ser exatamente o que você pedir. A ele, tudo. Fiquem com Deus.